Fala galera, Sacada de Trader começando aqui, mais um Sacada de Trader. Eu ainda estou de férias, então vocês estão assistindo um vídeo gravado, mas a aula continua com a mesma boa aula de sempre. Vocês não vão poder reclamar de nada porque tem até mais conhecimento aqui para vocês. E acho que dá tempo de vocês estudarem bastante para voltar com bastante dúvida para o próximo Sacada de Trader. Bom, então como eu prometi para vocês, nesse segundo vídeo a gente vai comentar um pouquinho mais sobre zonas de proteção e a ideia de trading que vocês possam fazer. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a semana e tenham colocado em prática os ensinamentos do último Sacada de Trader, que eu tenho certeza que o trade de vocês vai melhorar ainda mais. Mas vamos lá, 6P ou 5 minutos, que foi o que a gente prometeu na aula anterior, o fator tempo/agressividade, o que acontece? Fator crescimento de LOIs e a zona oculta. É bastante assunto para a gente falar. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui por cima de todos eles, mas que vocês vão já conseguir ter uma boa base, e se vocês treinarem bastante, vocês olhando o tema que eu coloquei, vocês mesmos vão conseguir desenvolver ainda mais essa linha de raciocínio. Bom, então um gráfico de 6P ou gráfico de 5 minutos. Por que eu fiz aqui até de um jeito mais transparente esse book de ofertas aqui, e aí eu tentei que vocês vissem o tamanho dele, a quantidade de preços que você tem. Olha quantas linhas tem 6 linhas de cada lado, tá legal? Por que eu coloquei 6 linhas de cada lado? Eu coloquei 6 linhas de cada lado para que vocês tenham um melhor entendimento desse gráfico de 6P. O que significa o gráfico de 6P? Significa que a partir do momento zero que o gráfico tiver iniciado a sua contagem de preços, ele vai fechar um candle quando ele tiver uma mudança de preços de 6 ticks para cima ou 6 ticks para baixo, tá legal? Então o que acontece? Para você ter um candle de 6P, olha quanta coisa você precisa mudar. São 6 níveis de preço. Você precisa consumir 6 níveis de preço para um desses lados. É coisa pra caramba. Então, para que o gráfico de 6P é legal? O gráfico de 6P, para quem acompanha, é bom para que você tenha uma noção espacial e para que você olhe no book de ofertas e veja o que potencialmente está acontecendo. Então, esse gráfico de 6P ele é importante para que você tenha também a possibilidade de enxergar dentro do book de ofertas e também no gráfico o que a gente chama de zona oculta de proteção, que é o que eu já tratei aqui com vocês em outra oportunidade. Lembra que eu estava comentando uma oportunidade que de repente você está olhando lá e o gráfico andou 6 ou 7 pontos direto e você vendeu lá quando fechou o candle e tentou ganhar um ponto? É mais ou menos igual. Essa é a zona oculta de proteção. Porque o que acontece? O preço, quando ele começa a se deslocar para um dos lados, ele não vai deslocar o tempo inteiro e tudo de uma vez só. Então, imagina que você tem aqui o lado comprador e quem vai começar a ganhar essa batalha vai ser o lado vendedor. Então, o que vai acontecer? Os vendedores vão ocupar todos esses espaços aqui, ó. Tá legal? Isso daqui era o lado da compra. Então, o que começou a acontecer? O vendedor atacou esse daqui. Sem deixar o preço voltar, o vendedor atacou essa segundo ponto aqui. Tá legal? Você está acompanhando isso dentro do book. Depois veio para o primeiro ponto de zona de proteção, que foi esse daqui. Mas o que aconteceu? Você está olhando o gráfico de 6P, por enquanto não aconteceu nada. Você teve um deslocamento de 3 níveis só. Aí você tem esse primeiro nível que era mais forte, esse segundo nível e o terceiro nível que era mais fraco, e você falou assim, nossa, tô assustado. Então o que acontece? O vendedor ganhou. Lembra que eu estava comentando com vocês
da possibilidade de você estar atrás de toda aquela zona de proteção compradora, você tinha a possibilidade de colocar o seu lote no meio e de você colocar o seu lote antes, tá legal? E você tinha a possibilidade de estar após essa zona de proteção. Você só vai estar após essa zona de proteção quando você vê que foi consumido a zona de proteção imediatamente com não entra crescimento de lotes aqui ainda. Entra fator tempo e agressão. Então o que acontece? Você está olhando lá e bateram rapidamente todos esses níveis de preço. Você começa a se posicionar após ou fora dessa zona de proteção. Porque o que aconteceu? Tinha bastante lote aqui, tinha bastante lote aqui, tinha bastante lote aqui, não tinha? Então o que aconteceu? Pensa no movimento lá da onda que eu estava explicando para vocês. Como a onda bateu mais forte para carregar tudo isso daqui, significa que ela começou a perder força. Tá legal? Ela começou a perder força. E a partir do momento em que ela começou a perder força, você começa a ter a possibilidade de que essa zona de proteção que não estava aparecendo, que tinha poucos lotes, seja uma zona de proteção oculta, a zona de proteção que vai fazer com que o preço tenha aquele repique para ele voltar um pouquinho. Então, pensando no movimento da onda, a onda veio forte, bateu o primeiro preço, bateu o segundo preço, bateu o terceiro preço, chegou lá no quarto preço, ela bateu, aí no quinto e no sexto ela começa a ficar mais fraca, vai chegar até o nível de sexto, sétimo preço, que é onde termina, onde fecharia o candle, que vai te possibilitar um respiro. Então isso aqui serve para você ver o tamanho do fator tempo-agressividade, ou seja, em pouco tempo ele agrediu bastante. E se ele agrediu bastante, significa que ele está chegando no final, que ele vai começar a ficar mais calmo e você vai ter a possibilidade. Então a zona oculta, ela vai estar a partir da primeira linha, você tem uma possibilidade, e aí você pode contar até 3 linhas após essa agressividade que você vai ter essa possibilidade. Então, como eu não consegui gravar o book de ofertas para vocês, eu quis gravar e deixar 6 linhas para que vocês entendam que o 6P significa que esses 6 pontos foram consumidos, esses 6 níveis de preço foram consumidos. Aí você vai ter uma formação de candle. E o gráfico de 5 minutos? Dentro do gráfico de 5 minutos, o tempo é importante também, porque se ele consumiu isso daqui rápido, significa que ele foi bastante agressivo, a onda veio bastante forte. Ou seja, a onda vai dar uma paradinha antes de começar a fazer uma outra onda mais forte de novo. Tá legal? Então isso daqui é um fator muito importante para vocês que estão aprendendo zona de proteção. Eu acho que vocês não vão ver isso em nenhum outro material de qualquer coisa de mercado financeiro. Com isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir melhorar muito mais o trade de vocês. Bom, então a gente falou aqui de zona oculta, tá legal? Falou do fator tempo e falou do gráfico de 6P. 6P, como eu já comentei, é melhor para você ver níveis de suporte, ter uma noção espacial, mas para que vocês saibam que o 6P, quando você olhar, ele consumiu bastante coisa dentro do book. Olha o tamanho do book, escreve os números para vocês verem o tamanho da quantidade que foi consumida, assim vocês não assustam muito com o preço. Bom, e aí tem um fator aqui que eu não comentei, que é o fator de crescimento de lotes. Tá legal? Então, quando que você vai descartar completamente esse tipo de coisa? Quando? Você vai descartar completamente esse tipo de coisa que eu acabei de falar para você, que é comprar nessa zona oculta ou tá para comprar nessa zona oculta, se você vê que após ter consumido toda essa etapa, você continua com muitos lotes pendurados na ponta contrária, na venda. Então digamos que os vendedores ganharam aqui. Os vendedores ganharam, foram ganhando, tá legal? Então aqui ainda sobrou, vou pegar a canetinha vermelha.
aqui sobrou 100 lotes na venda, aqui sobrou 150, aqui sobrou 170, aqui sobrou 60, 50, 30, etc. Aí você pode comprar nessa zona oculta, que com certeza é o momento da crista da onda, que você vai poder ver que ela vai enfraquecer e você vai poder comprar nessa zona oculta aqui mais tranquilamente. Mas se continuar a crescer essa quantidade de lotes, 160, 150, 230, por exemplo, você vai esperar os lotes começarem a diminuir para 100, para 70, para 30, alguma coisa desse tipo, para que você tome a iniciativa de comprar. Então, quando você vai fazer um scalp, quando você vai fazer uma operação rápida para ganhar pontos, etc., é isso que você vai ter que analisar. Os 6 níveis de preço dentro da zona de proteção, aonde que vai estar a zona de proteção oculta e se na agressão, na virada de preço, você teve um crescimento dos lotes ou não teve crescimento dos lotes. Tá legal, gente? Acho que a aula foi bastante rápida, foi bastante proveitosa. Espero que vocês tenham bastante tempo para estudar e semana que vem a gente já volta aqui com tudo e vocês vão ter muita coisa nova aí para vocês acompanharem. Não deixe de participar do nosso novo plano de avaliação, onde você tem o Netrix. Agora você pode executar a ordem através dele no nosso Superdom. Você vai conseguir operar no Superdom essas estratégias e muitas outras estratégias, e com isso vai ficar mais fácil de você passar na avaliação da Atom e ser bem sucedido. Então é isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Bons trades aí!